O Tela 1 de hoje discute agora o transporte coletivo. Eu sou Heloísa Batistel e estamos de volta. Além do problema que a cidade tem enfrentado entre o Uber e o táxi, o cidadão que usa ônibus também encontra dificuldades na hora de pagar a tarifa. A ausência de cobrador e o aviso na porta anunciam pagamento da tarifa em micro-ônibus somente com cartão transporte. Vigente desde 1º de agosto de 2014, a medida afeta 83 linhas de ônibus em Curitiba. Com essa medida, quem perde são os turistas, como é o caso do Luiz e da Célia, que vieram de Rondônia. Passou o ônibus do Água Verde e JuVV. Esse ônibus não transporta usuários sem o cartão. Isso é uma dificuldade a mais porque não tem cobrador. Agora nós estamos esperando outro ônibus, que seria o Atlântico. E segundo a informação que nós obtivemos, esse ônibus tem cobrador, então teria uma facilidade a mais no deslocamento, para que não haja necessidade de pegar o articulado, e sim um ônibus menor e com um conforto maior para o usuário. A determinação da URBS visa aumentar a segurança no sistema e acabar com a dupla função do motorista. Mesmo o pessoal não aceitava muito, mas agora o pessoal já começou a compreender melhor por causa da situação, no caso que acontece. Daí já tô aceitando melhor. Acontece, né? No caso aconteceu agora há pouco, o passageiro veio com dinheiro, mas não facilitar para ele, tem que pedir uma outra pessoa que tenha crédito, que tenha o dinheiro trocado, para ele poder sofrer da passagem. No momento, existem 4 tipos de cartão transporte. O avulso, que pode ser adquirido em bancas de jornais e no terminal. O estudante, que é feito mediante a cadastro na URBS. O usuário, que é pessoal e intransferível. E o isento, que para maiores de 60 anos que não precisam pagar a passagem. No momento, Curitiba possui 1.600.000 cartões ativos, sendo 230 mil isentos, 20 mil estudantes e 1.350.000 usuários e avulsos. Outro desafio encontrado pelos usuários está na hora de reabastecer o cartão, uma vez que os postos de recarga ficam no centro da cidade, nos terminais e também pela internet. Em nota, a URBS informou que nos próximos meses abrirá uma licitação para a adesão de novos postos de recarga para suprir a demanda na capital. Mesmo com as dificuldades encontradas, seja pelos motoristas ou usuários, o transporte público é o único meio de transporte para a grande parte da população, que não tem alternativa a não ser se adaptar para poder se locomover em Curitiba. Estão aqui comigo os vereadores Carla Pimentel e Piero Petruzzello. Olá. Boa noite. Boa noite, Luiz. Então eu vou começar com uma primeira pergunta relacionada ao transporte público. Aqui o transporte público de Curitiba já foi uma referência mundial. Vocês acreditam que ele continua sendo? Você pode responder primeiro, Carla? Minha vez? Então vamos lá. Né? Nós entendemos que existe muita coisa boa sim no transporte, mas a gente não pode deixar de ouvir o que estão falando enquanto a população está reclamando, dizendo, olha, tem um problema. E eu vou jogar a bola, não sei se o Pierre vai nessa, a gente tem discutido na Câmara muito com relação ao ICI. Infelizmente, nós temos um sistema hoje, de alguma maneira, muito polêmico. Nós tivemos a grande CPI do transporte, ela foi mobilizada na casa e ela apontou que nós precisávamos do código-fonte, ela apontou que nós precisávamos de um sistema diferenciado e, assim, a solução foi apontada, mas por parte do Legislativo a gente tem uma barreira. Então, a minha impressão, e aí eu falo isso como cidadã que também usa o transporte, parece que existe muita barreira burocrática, parece que existe muita coisa, e a população tem razão sim em reclamar, especialmente das filas. Eu acompanhei para transformar um cartão em outro, para entrar no novo sistema, as pessoas ficaram horas e horas e horas na fila. Não sei se mais alguém aqui ficou, mas eu fiquei assustada com isso. E não é uma questão necessariamente da prefeitura, não era também do legislativo, mas é da cidade, e a gente precisa entender que isso é real, sim. Você concorda? Eu acho assim, não é, respondendo a tua pergunta de forma prática, não é modelo mais. Modelo é quando você pega um transporte, por exemplo, como de Paris, que você tem 24 linhas de metrô, e você para na Poa de Berlim, que você sai do centro da cidade e para em qualquer lugar. Isso é modelo de transporte com ar-condicionado, com o motorista preparado, qualificado, sem filas, que você não pegue chuva, que o cobrador não receba uma arma na cara e seja assaltado. Isso é exemplo.
Agora, Paris tem fila. Não, a fila, Carla, veja, claro, fila em horário de pico existe em qualquer lugar do tem mundo. fila, não vamos falar também. Mas em qualquer lugar do mundo tem fila no horário de pico. Se você pegar, por exemplo, eu moro na Avenida 7 de Setembro, eu uso ônibus 1 ou 2 vezes por semana no máximo. Às vezes até no mês, quando dá para usar eu uso. Eu dificilmente nos horários que eu saio, eu pego fila. Muito pelo contrário, os ônibus que eu pego são quase vazios. Agora, se for fazer uma linha Sítio Cercado, uma linha Tarumã, uma linha Capão Raso, são linhas mais congestionadas. Onde você mora são linhas mais congestionadas. Então, observando bem claramente a tua questão, não é mais modelo. Precisa avançar e avançar muito. Agora, isso não é uma culpa da prefeitura. Isso é um sistema amarrado, numa licitação amarrada, como a Carla disse, com problemas dos mais diversos jurídicos, e eu talvez discordo da Carla só num ponto. O grande problema não é só a fila, o grande problema é o valor da passagem, pelo que ela te oferece. Não, eu também sou contra o valor. Porque assim, você pagar R$4, R$3,80, R$4,10, R$4,05 numa passagem de ônibus, que não vai te oferecer conforto e não vai te oferecer comodidade e segurança, é um preço absolutamente caro. Mas, ao mesmo tempo, tem que cobrar caro, porque senão o transporte não se sustenta. E vamos ser francos, a administração pública hoje ela não tem mais condição, o transporte público de Curitiba vai explodir a qualquer momento. Então é necessário readequar e começar literalmente do zero. E o que cabe aos vereadores, o que vocês podem fazer para tentar melhorar esse sistema? Porque, como se disse, já foi muito barrado. O que cabe a vocês? Elô, eu acho uma coisa muito legal, é o que vai acontecer, e até é muito interessante falar disso agora, que é o zoneamento da cidade. Quando eu parei para estudar com o IPUC o zoneamento, alguns vereadores já estão se debruçando nisso, e quando a gente parou para olhar, o que é o zoneamento? É dizer assim, aqui vai ter uma linha transversal, aqui vai ter uma linha vertical, e aí entra a questão do metrô, a grande polêmica do metrô, que o vereador Pierre falou exatamente agora, né? Falando assim, lá em Paris nós temos o metrô, aqui nós temos um problema, que não é exatamente o que a gente espera. Nós temos a comissão do metrô, faço parte dela, e a gente percebe assim, cada hora um problema aparece, cada hora um problema aparece, cada hora um problema aparece. E a gente está falando hoje de ônibus. E, infelizmente, se a gente falar de comboio, colocar um ônibus atrás do outro seguido, a gente vai ter cada ônibus, por maior que seja a condição, 250 pessoas dentro de um ônibus. Ou seja, para uma população de 1.800.000, você está falando aí que como que você vai colocar toda essa população, essa densidade, e vai conseguir atender bem. É óbvio que a gente pode planejar isso no zoneamento, então o que eu quero deixar muito claro aqui é que o zoneamento, ele define aonde essa pessoa tem a sua origem e aonde ela tem o seu destino. E isso faz com que a cidade possa ter novos polos, e esses novos polos, então, faça de alguma maneira que o deslocamento dela seja mais curto, mais usual e também mais fácil dela poder ir no bairro e resolver o que tem que resolver. Então, isso é muito legal. Os vereadores esse ano é votado o zoneamento vale para os próximos 10 anos da cidade, ele é sequência do plano diretor, que diz o quê? Isso pode para a próxima gestão, não é para a nossa gestão, isso não é agora que a gente é vereador. Vai passar o tempo, é um plano de governo que a gente diz, né? Então, assim, pensa que daqui a pouco você vai estar lá no teu emprego, na TV, eu espero que como uma grande âncora, eu vou dizer, eu conheço ela, e aí você vai dizer assim, eu vi lá quando isso nasceu. Agora está nascendo, está sendo gerado, e o zoneamento é para isso, para melhorar. Eu acho que, na verdade, o que pode a Câmara, de fato, fazer, a Câmara Municipal, é muito pouco. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas se surpreendem porque nós e a Carla, a gente é muito direto e franco. Não adianta mais enganar, dizer, não, a solução do problema passa pela Câmara. Não passa. Hoje é um caos absoluto. Não tem como a Câmara... Mas não tem como a Câmara chegar ao ponto de dizer que vai resolver o problema do transporte público de Curitiba, porque não vai. Ela é também refém desse transporte. Então ela tem que passar. Hoje, por exemplo, é muito mais até um debate jurídico do que um debate técnico. Se você pegar os contratos da Urbis com quem ganhou a licitação, você se desespera. Então, essa é uma das maiores dores de cabeça do prefeito hoje, é o transporte público. E deixar claro uma coisa, quem vai a São Paulo, quem vai a Belo Horizonte, Porto Alegre, Camboriú e Florianópolis, eu posso afirmar categoricamente, Curitiba tem o melhor transporte público do país das capitais. Camboriú, só para vocês terem um dado, Camboriú rompeu com o transporte coletivo. Rompeu.
Muita gente pergunta porque o prefeito não rompe aqui também. Quando eles romperam com o transporte coletivo lá, Camboriú ficou sem ônibus, porque não conseguiu atender a demanda. Os ônibus de Curitiba, apesar de tudo, são de uma marca absolutamente famosa e são boas. A gente também tem que valorizar isso. Então agora é modelo. Não, muito pelo contrário. Eu acho assim, ele não é modelo como ele já foi, inclusive, para Nova York. Tá. Como ele já foi, inclusive, para grandes cidades da Europa. A nível de Brasil, ele pode não ser modelo, mas ele é o mais eficiente dentre as capitais. Eu Isso, não pra sei mim, se eu tenho tempo para discordar. Tenho. Isso Rapidinho sim. tem. Rapidinho. Quando a gente está discordando, a gente está dizendo assim, fica um jogo de empurra. Vereador não faz, sei quem faz. A gente está ali para procurar a solução. Nossa E função é quando eu legislar. discordo, eu digo assim, nós temos que enfrentar, temos que procurar concessões, dissoluções com outras instituições, senão a gente fica naquela, não posso. Então vai para casa e dorme. Quando eu digo que não pode, você tem que ser mais prático. Não adianta simplesmente filosofar em cima de um trabalho. A Câmara está debatendo o transporte coletivo há 12 anos, há 16 anos. O zoneamento é prático. E o transporte... Vem aí. Mas o zoneamento você não debate só o transporte, você debate modal, você debate quantas pessoas vão viver nos bairros, como elas não vão viver nos bairros. Cidade. Transporte também é cidade. Eu não estou dizendo que a Câmara tem que tirar o debate dela para falar de transporte, mas efetivamente, no dia a dia, ela pode fazer muito pouco para ajustar o transporte, principalmente a curto prazo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês e o Tela 1 fica por aqui. Muito bem, obrigada, querida. Obrigada.